Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, esse vídeo aqui vai ser uma reflexão apenas, tá? Sobre a morte, tá? É que eu tenho um seguidor querido, que ele perdeu um ente querido, e eu não vou falar nem o nome dele, nem nada, porque pode ser desrespeitoso, que a pessoa está de luto, mas essa história dele me lembrou quando eu perdi minha mãe. Então eu queria compartilhar com vocês como que eu lidei com isso, com a morte, até quem sabe possa ser útil para quem um dia vai perder algum ente querido. Então é só uma reflexão, tá? Assiste quem quiser. Pessoal, é o seguinte, dois fatores fizeram eu lidar muito bem com a morte. O primeiro fator é não ter a morte como um tabu. Eu e a minha mãe já era idosa, ela tinha diabetes, inclusive foi por causa disso que eu larguei meu trabalho, comecei a ficar só no YouTube, que eu comecei a cuidar dela em casa. E a gente conversava muito sobre esse assunto da morte. Eu sei que para algumas pessoas a morte é um tabu. Até quando eu tinha o grupo no WhatsApp, às vezes se eu fosse tocar nesse assunto, tinha gente que já ficava meio assim, né? Ei, falou de morte, ai, não sei o quê, ai, eu não gosto desses assuntos. Mas só que eu acho ao contrário, eu acho que é um assunto que tem que ser conversado, porque é um assunto que todos nós vamos ter que encarar um dia. A morte, a única certeza da vida é a morte. Todo mundo vai morrer um dia. Eu, vocês que estão vendo esse vídeo, pessoas que são nossos parentes, conhecidos, etc. Todo mundo vai experimentar a morte. A morte, infelizmente, é inevitável. Então eu acho que não falar da morte ou transformar a morte num tabu pode ser mais doloroso quando você vai enfrentar aquilo. Se você já se prepara antes, conversa, você tem uma consciência de que esse dia vai chegar, ele fica menos doloroso, porque você já tinha em mente, um dia esse dia vai chegar, pode ser amanhã, pode ser daqui a um ano, pode ser daqui a 10 anos, 50 anos, mas você sabe que esse dia vai chegar. E é assim que eu lidava. Eu conversava muito com a minha mãe sobre esses assuntos de morte, até porque minha mãe era bem cética, apesar dela ter algumas crendices, né, pessoais, mas com relação a esses assuntos ela era cética. Ela achava que morreu, acabou, não aconteceu nada. Então a gente conversava às vezes sobre isso, né? Será que tem depois da morte? Será que a vida continua? Será que não continua? E a gente tinha essa ciência, né, de que um dia esse dia ia chegar. Então, por ter a ciência, a gente conseguiu se preparar psicologicamente para quando chegou o dia, o impacto não foi tão forte, como uma surpresa. Uma coisa é algo que acontece de surpresa, que você não está esperado. Outra coisa é algo que você já está esperando que vai acontecer e você sabe que é inevitável. Então você não é pego tão de surpresa, né, naquele impacto. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, pessoal, é a questão que eu já falava quando eu estava no grupo. Hoje não tem mais grupo, tá? Quando eu estava no grupo, é a questão de você não ter a consciência pesada. Porque é muito fácil, sabe, você chorar, sofrer depois que alguém se vai, sendo que em vida a pessoa não deu valor. Então eu acho que isso é uma coisa horrível. Eu acho que a melhor coisa que tem é a gente ter a consciência tranquila. Olha, eu nunca fiz nenhum mal, nunca machuquei, nunca agredi, nunca briguei, nunca roubei, nunca desamparei, nunca fiz nada de errado. Porque aí você não fica com aquela dor na consciência quando você lembra da pessoa, de saber que você possa ter feito algo que não volta mais. Inclusive o Papa Francisco uma vez falou disso, né? Uma vez no finados, ele falou que é mais importante fazer pelas pessoas em vida do que depois de ir lá no dia 8 de novembro, ir lá chorar, de hoje de novembro, perdão, ir lá chorar as pessoas que já se foram. Ele falou, valorizem as pessoas em vida, porque depois que parte, aí não tem mais jeito, tá? Isso também me lembra uma passagem de Jesus, né? Que Jesus falou assim nos evangelhos. Se tiverdes alguma coisa contra o teu irmão, reconcilia-te depressa com ele, para que ele não te entregue ao juiz e o juiz ao carcereiro, e de lá não sairás até pagar o último celso. O que Jesus está dizendo aí nessa parábolazinha? Ele está dizendo que a gente tem que se entender com as pessoas enquanto estamos vivos. Porque depois que a pessoa se vai, não tem mais jeito. Não tem como você pedir um perdão ou ser perdoado depois que a pessoa se foi. Então, enquanto as pessoas estão vivas, a gente tem que dar valor para elas em vida, tá? Então, eu no caso, por exemplo, eu cuidei da minha mãe, eu parei de trabalhar fora para cuidar dela. Eu paguei médicos particulares, porque aqui onde eu moro a gente não tinha acesso ao SUS, porque aqui é divisa de bairro, então a gente ficou décadas sem passar no médico aqui. Então eu pagava médicos para ela particular, quando ela teve diabetes. Eu levei ela para viajar de avião, encontrei os irmãos dela, né? Eu fui de São Paulo, Rio Grande do Sul de carona, encontrei os irmãos dela, que ela ficou 50 anos sem ver. Enfim, são essas lembranças boas que eu tenho. Eu não tenho nenhum remorso, uma lembrança assim, triste, sabe, que me machuca. Ai, eu deixei de levar minha mãe no médico para jogar bilhar com os amigos, ou coisa do tipo, sabe? Não tenho. Então é isso que eu digo para vocês. Evitem criar remorsos na vida, porque esse dia vai chegar para todo mundo, com qualquer familiar. Pode ser mãe, irmão, tia, avô, primo. Enfim, a morte é inevitável e a gente nunca sabe quando ela vai chegar. Então evitem esse tipo de situações que vão gerar remorsos, para que vocês não sofram tanto no dia que vocês tiverem que lidar com alguma perda, como todo mundo vai ter que passar por isso uma vez ou outra na vida, tá? É uma sugestão que eu dou para vocês. E o terceiro e último ponto que eu vou citar, mas agora é uma coisa bem pessoal minha, tá? Eu sei que muita gente nem vai gostar disso aqui nesse vídeo,
principalmente os ateus, né, que são mais céticos. Mas eu tenho uma crença pessoal minha, não tem nada a ver com o canal, com analisando a escritura, com a Bíblia, tá? Uma crença pessoal minha, deixando bem claro. Eu tenho uma crença pessoal minha que a vida continua, tá? Eu não vou expor aqui os motivos pelo qual eu acredito, também não sei como que a vida continua, não penso nisso. Para mim o importante é pensar aqui na vida. Não sei se tem um céu, um paraíso, um Éden, um umbral, como dizem os espíritas, não sei. Eu só sei que eu tenho uma leve crença que a vida continua, tá? Como? Não faço a menor ideia e nem tenho o menor interesse de saber. E o foco da gente sempre tem que ser aqui em vida, enquanto a gente está vivo. Mas eu tenho essa crença pessoal, até por experiências pessoais e outras coisas que eu não vou falar aqui no vídeo. Então isso também para mim é um pouco reconfortante. A morte para mim é só como se fosse uma viagem. Sabe quando uma pessoa viaja, vai para outro estado, mas só que não volta nunca mais? É a mesma coisa. É reconfortante para mim saber que aquela pessoa simplesmente viajou e está num lugar que não vai voltar nunca, mas pelo menos está em algum lugar. É mais ou menos assim que eu encaro essa questão da morte, como se ela fosse uma viagem apenas. Eu até uso como argumento a questão da energia, porque nós temos energia também. Quando a gente consome alimentos, nosso corpo transforma os alimentos em energia. E a energia, segundo a ciência, ela não pode ser nem criada e nem destruída, ela só pode ser transformada. Por exemplo, a energia elétrica que chega na sua casa, ela vem de uma turbina que está instalada numa represa. Eles fazem uma represa, aí eles colocam lá algumas turbinas, a força das águas, que é uma energia, move essas turbinas, ela é captada por uns fios de cobre que ficam enrolados dentro dela e é redistribuída para as cidades, para iluminar as casas das pessoas. Então a energia ela não é destruída nem criada, ela é transformada. Eles transformam a energia que vem das águas em energia elétrica e assim por diante. Então energia, e como nós temos um pouco de energia, até o nosso cérebro parece que tem 0,4 volts, né, de energia, segundo a ciência. Então eu acredito, mas é coisa minha, tá? Vocês são livres para discordar. Eu acredito que a energia ela é transformada, então ela nunca é destruída a energia. Então de alguma forma, eu acredito que a energia que tem no nosso corpo, que nós podemos chamar de consciência, ela deve continuar de alguma forma. Eu estou usando um argumento mais científico, tá? Não místico, tá? Mas aí cada um é livre para discordar ou ter suas crenças pessoais. Até porque, como eu digo, ninguém sabe como é que é o lado de lá ou se tem um lado de lá. Nós podemos apenas acreditar. Agora saber, ninguém voltou para dizer, tá bom? Então é só uma reflexão aí que eu estou compartilhando com vocês, que eu espero que sirva de ajuda para qualquer um que vai lidar com esse momento uma vez ou outra na vida, tá bom? Então fica aí a minha reflexão, como que eu lidei com esse tema. E eu sei que eu vou ter que lidar de novo, né? E eventualmente nós temos parentes. Ninguém vai viver para sempre, infelizmente. E quando a gente tem a consciência disso, a gente começa a encarar com mais naturalidade, tá bom? Quem gostou, dá um like aí no vídeo, isso vai ajudar a aumentar a atividade e alcance, tá bom? Obrigado aí por ter assistido. Paz a todos.